Graça e paz, igreja. E também desanimado esse graça e paz, igreja. Amém. Alegria de estarmos aqui, nos reunindo no nosso dia de encontro, nosso dia de celebração. Feliz em ver alguns irmãos que nos visitam, que sejam muito bem-vindos. Irmãos, gostaria de compartilhar hoje algo que aconteceu comigo recentemente. Quem aqui que já acordou desanimado? Acho que todo mundo, né? No inverno, então, né? Dá aquele desânimo. Você abre a janela, vê aquele céu cinza, né? Bate aquela preguiça de sair de casa. Eu acho que... Mas tem aquele dia que a gente acorda com uma tristeza, com aquele desânimo, onde parece que tudo é mais feio, a gente não consegue ver beleza em nada, né? Os problemas que já são ruins parecem ser ainda pior, parecem ainda maiores do que eles realmente são. E a gente nem sabe nem explicar direito, né? A gente se sente sem esperança. E esses dias eu acordei assim. Acordei bem desanimado. E para piorar, eu estava com um ouvido entupido. Me deu uma infecção no ouvido. E fiquei quase 2 semanas surdo de um lado do ouvido. E aí eu fiquei bem irritado com aquilo, né? Mal-humorado, não conseguia ouvir direito as pessoas. E até minha esposa teve um dia que ela falou assim, olha, tá difícil te aguentar, hein? Você tá chato. Que homem chato, né? E eu falei, realmente, está difícil mesmo. Eu mesmo não estou me aguentando, né? E aí eu recorri àquele que socorre. Eu lembro que no final do dia eu orei, entreguei diante de Deus aquele sentimento pesado que eu estava sentindo e fui dormir. E no outro dia pela manhã eu acordei com um louvor na minha cabeça, um louvor bem antigo, talvez vocês vão lembrar, que diz assim: a esperança para o ferido, a esperança para o ferido, como árvore cortada. Quem lembra desse louvor aí? Vocês lembram? E aí eu peguei o meu violão e comecei a tocar. Eu fui, aos poucos, me sentindo melhor. E aí eu lembrei que a letra desse louvor, ela é um texto da Bíblia, cantado, né? E não por acaso, eu tinha lido recentemente esse texto, está lá no livro de Jó. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos juntos. Está lá em Jó 14, do versículo 7 até o versículo 12. Vamos ler juntos? Jó 14, a partir do versículo 7, que diz assim, na versão NAA: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebanhos. Se suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado, o ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta enquanto existirem os céus. Não acordará, nem será despertado do seu sono. E aí eu terminei de ler isso, eu falei, bom, acho que essa palavra não é tão esperançosa assim não, né? Eu não estava lembrando o contexto em que Jó havia falado isso, mas como nós conhecemos a história de Jó, Jó ele passou por algo muito terrível na vida dele. Ele havia perdido tudo que ele tinha, todos os seus bens, os seus filhos. Ele estava profundamente triste, deprimido. E diante desse sentimento de dor profunda que ele estava sentindo, ele olhou para a árvore
e fez essa observação. A árvore cortada, ela tem esperança. A água que corre, as correntes de água que correm no subsolo, elas podem voltar e trazer vida novamente para esse tronco, e ela pode voltar a brotar. Mas para o ser humano, qual é a esperança que o ser humano tem? Se ele morre, ele evapora, ele some. E é importante a gente entender, né, que a história de Jó, muitos estudiosos discutem se Jó realmente existiu, ou se é uma história judaica, né, de princípios judaicos. Muitos acreditam que ele tenha vivido ainda antes de Abraão, no momento em que ele ainda não tinha tanto conhecimento sobre o relacionamento do homem com Deus, de Deus para com o homem. Mas o que a gente sabe é que o livro de Jó ele tem princípios grandiosos para as nossas vidas. Ele explica que todos nós sofreremos, de alguma forma. Que todos nós passamos por dores nas nossas vidas. E muitas vezes nós não temos explicação. Muitas vezes nós não conseguimos entender o motivo daquilo que está acontecendo. E Jó, diante desse seu sofrimento profundo, ele chega e olha para essa árvore e fala: bom, é melhor ser uma árvore do que ser um ser humano. Porque há esperança para a árvore. Mas para o homem, qual é a esperança? E é incrível porque, séculos depois, nós encontramos uma resposta para isso. Lá no Salmo 1, Davi, ele escreve no versículo 3, diz assim: o homem que teme ao Senhor, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Jó, ele olha para a árvore e ele deseja ter a esperança que aquela árvore tinha. Mas lá no Salmo 1, Deus revela que não há apenas esperança, mas ele transforma o homem em uma árvore plantada junto a ribeiros. As águas que correm direto do trono de Deus, que trazem vida, que restaura a vida de um ser humano. Então a pergunta que nós devemos fazer hoje não é: há esperança para mim? Não é essa a pergunta. A pergunta é: que tipo de árvore eu tenho sido? Porque nós vamos ver que existem várias metáforas na Bíblia, várias vezes em que a Bíblia compara o ser humano com uma árvore. Não é mesmo? Porque a árvore, ela é formada por troncos, por folhas, por raízes. E da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela possui essa estrutura que define a nossa força, a nossa estabilidade e o nosso testemunho. E a nossa vida começa pelas raízes, assim como a árvore. A parte mais importante da árvore é aquela parte em que não aparece, fica no subsolo, ninguém consegue ver, mas é ali onde a esperança nasce, nessa parte escondida. E todos nós temos as nossas raízes familiares, culturais, nossas experiências, os nossos traumas, as nossas conquistas. Tudo aquilo que nós vivemos contribui de alguma forma com o jeito, com a forma em que nós vamos encarar a vida, em que nós vamos olhar para a vida, né? Então a pergunta é: em que solo as suas raízes estão firmadas? Em que solo as suas raízes estão firmadas? Muitas pessoas têm as suas raízes firmadas nos seus bens, nas suas conquistas, na sua influência,
Existem aqueles que têm suas raízes firmadas nas suas tradições religiosas, num padrão de moralidade. Mas a verdade, meus irmãos, é que tudo isso pode secar, né? Pode ser que assim como aconteceu com Jó, tudo acabe do dia para a noite, sem explicação. Porque a dor, ela vem, o sofrimento vem. De uma forma mais intensa, uma forma menos intensa, mas é certo que o sofrimento ele vem nas nossas vidas, mas como nós vamos reagir a esse sofrimento? Onde as nossas raízes estarão firmadas para suportar o sofrimento, né? E o Salmo 1, ele começa falando no versículo 1, ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: feliz é aquele que não tem as suas raízes firmadas nos conselhos daqueles que te apoiam quando você está bem, mas que te rejeitam quando você está mal, que te acusam quando você está mal, que te julgam quando você está mal, que querem achar justificativas ou pecados para você estar daquele jeito, né? Aqueles que muitas vezes se apresentam como pessoas corretas diante da sociedade, moralmente correta, pessoas que às vezes falam até em nome de Deus, mas que nada tem a ver com Deus. Porque pessoas ímpias são aquelas pessoas que olham para a vida com o olhar humano e não com o olhar de Deus. Muitas vezes nós temos o costume de chamar de ímpio todo aquele que não professa a mesma fé que a gente, não é mesmo? Todo aquele que não faz parte do nosso clube, que não é crente. Aí você fala que ele já é ímpio, né? Eu lembro quando eu era criança, que eu gostava muito de jogar bola com os meus amigos, e a minha avó ficava indignada e ela falava esse versículo para mim. Ela falava assim: você está aí misturado com esses ímpios, né? Uma criança de 10 anos. Ela ainda pegava e mudava o texto da Bíblia um pouco, misturava com o ditado popular, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Mas ímpio é aquele que não olha para a vida com o olhar de Deus, que não trata o próximo com a forma que Deus gostaria que você tratasse, né? E assim eram os amigos de Jó. Eles davam conselhos que afundavam ainda mais Jó naquele momento em que ele estava sofrendo uma dor profunda, né? E nossas raízes não podem estar firmadas nesse tipo de conselho. Da mesma forma que as nossas raízes não podem estar firmadas nas ideias dos pecadores e dos escarnecedores. Quem são os pecadores e os escarnecedores? É aquele que olha para você na pior e diz assim: olha, você já está na pior mesmo. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Quem disse isso foi a própria mulher de Jó. Às vezes, eles estão mais próximos da gente do que a gente imagina, né? É aquele que fala assim: olha, seu casamento vai mal, chuta logo o balde, vai viver a sua vida, vai aproveitar a vida é uma só. Esses conselhos, né? A gente ouve muito desses conselhos por aí, né? Você está passando por necessidade, vai fazer um trabalho ilegal, vai sonegar imposto, vai vender droga, como diz o outro. Mesmo que isso fira os princípios, mesmo que isso seja ilegal, não, as nossas raízes não devem estar firmadas nesses conselhos, né? Porque aqui o versículo 4 em diante, ele diz o seguinte:
Porque essas pessoas, os ímpios, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Né? Eles nem raízes têm. Eles são como a palha. E quando o juízo vir, eles serão levados. Mas o justo, ele tem as suas raízes junto às correntes das águas. A água que dá vida. A água que traz a vida para o tronco que está caído no chão. O texto diz que basta o cheiro das águas para que ela reviva, para que ela volte a respirar. E as nossas raízes devem estar firmadas nessas águas. Amém? O versículo 2 diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor é a palavra de Deus. É o Evangelho revelado em Jesus Cristo. É o Verbo que se fez carne, que nos trouxe vida e vida em abundante. Nossas raízes devem estar firmadas na água que corre do trono de Deus, na fé, no amor, na graça de Jesus Cristo, na presença de Deus. Por isso o justo ele permanece, mesmo em tempos difíceis. Não porque ele não passa por tempo difícil, não porque ele não enfrenta a seca, não porque ele não sofre ou porque ele nunca chora. Jó sofreu, Davi sofreu, Jesus sofreu. A diferença não está na ausência de dor, mas a diferença está aonde as suas raízes estão firmadas. É aí que vai fazer a diferença. Né? Quando chega a tempestade, a árvore superficial ela cai. A árvore que não tem raízes profundas ela cai. Mas a que tem as raízes firmadas em Cristo ela permanece. Amém? E a segunda parte da estrutura de uma árvore é o tronco. O tronco é a estrutura que sustenta a vida. As raízes elas são invisíveis, mas o tronco ele é visível. É ele que sustenta toda a árvore, né? E aí quando chegam os ventos, a tempestade, as secas, as mudanças de estação, o tronco é que sustenta aquela árvore. E na vida espiritual é da mesma forma. O tronco, ele representa o caráter, ele representa a perseverança, ele representa a firmeza, a coragem. E como que esse tronco ele é formado? Ele é formado pelas lutas que nós enfrentamos. Quando nós permanecemos ligados à fonte, ele permanece firme. Por isso que o Tiago escreve lá em sua carta, Tiago 1, versículo 2 e 3, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Paulo fala algo parecido lá em Romanos 5, versículo 3 em diante. Ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ninguém nasce um tronco forte, né? Assim como uma árvore leva anos, muitos anos para crescer, para engrossar o tronco, para fortalecer, assim também é a nossa vida espiritual. Ela precisa passar por um processo. E Deus usa os processos para fortalecer o tronco da nossa vida espiritual. É através das lutas, das decepções,
das provas, e que nós fortalecemos o nosso caráter. O tronco, ele não se torna forte nos dias de calmaria. Ele se fortalece resistindo aos ventos, às tempestades da vida, né? Hoje em dia existem os meteorologistas, né, que estudam e conseguem prever a tempestade. E os cientistas que monitoram ali os terremotos, os maremotos, quando eles estão se aproximando, para tentar diminuir ali o impacto quando ele chega. Mas mesmo assim a gente vê que com toda essa tecnologia, às vezes não é o bastante para segurar a devastação que é a revolta da natureza, né? Às vezes ele chega e destrói tudo mesmo, né? E na vida também é assim. Algumas tempestades nós conseguimos prever, nós conseguimos nos preparar, mas outras vezes não. Chega sem aviso, chega sem explicação, nos pega desprevenido. É uma perda, é uma traição, é uma doença, uma crise financeira, e quando chega, parece que é capaz de destruir tudo o que nós construímos, né? Mas nós sabemos que em Deus nós somos firmados, nós podemos nos manter firmes, e Deus usa as tempestades para nos fortalecer. Eu posso dizer por mim mesmo, irmãos, foi um momento de dor, em um momento em que eu estava na cama de um hospital, em que eu pude aprofundar as minhas raízes em Deus. Eu tinha as minhas raízes em muitas coisas, nos meus conceitos, nas minhas conquistas, mas foi ali, na cama de um hospital, que eu pude ver a minha fragilidade, que eu pude ver que eu poderia morrer a qualquer momento, e tudo aquilo que eu tinha conquistado não haveria valido de nada. Mas quando as nossas raízes estão em Deus, nós permanecemos firmes, e nós sabemos que a nossa vida vai além dessa vida, e que nele nós temos vida, e vida em abundância. Amém? Como está escrito lá em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor. A árvore do Salmo 1, ela continua de pé. Ela continua de pé porque as suas raízes estão na água de Deus, na água que é a palavra de Deus, que é a graça, que é o amor, e o seu tronco permanece de pé. Amém? E uma outra característica da árvore aqui do Salmo 1, plantada junto a ribeiros, são as folhas e os frutos. Ele diz aqui no versículo 3, ele é como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem-sucedido. Uma árvore, ela tem muito a nos oferecer, não é mesmo? Muito das coisas que nós usamos no nosso dia a dia vem de uma árvore. Os móveis, né? Os bancos, as construções. Uma árvore, ela traz muita utilidade para todos nós. Mas existem duas coisas especiais que uma árvore produz. São as folhas e os frutos, né? As folhas são a beleza da árvore. São elas que tornam a árvore mais agradável aos olhos. Elas ajudam a purificar o ar, né? Elas melhoram o ambiente, refrescam o ambiente, produz sombra. Essa semana passada, eu fui com a minha família numa lagoa, perto de um bosque, e estava um sol muito forte, e tudo que a gente queria era uma sombra, né? Só que todo mundo já tinha pegado todas as árvores que tinha ali perto.
E não tinha sombra nenhuma, até que eu achei uma lá no cantinho, escondida. E a gente foi lá, armou o nosso piquenique embaixo daquela árvore. E deu aquela sensação de alívio. Falei, nossa, que bênção essa árvore, que bênção essa sombra. Porque é isso que uma árvore faz, né? Ela torna o ambiente melhor. Da mesma forma que existem pessoas que são como árvores na vida dos outros. Tornam a vida da pessoa mais leve. Quando ela chega, ela melhora o ambiente. Com as suas palavras, com os seus gestos de amor. Né? Tem pessoas que são árvores na vida dos outros. As suas palavras curam. A sua companhia inspira. Então eu te pergunto, meu irmão, que tipo de árvore você tem sido? Quando a pessoa ela se aproxima de você, ela encontra sombra? Você tem oferecido sombra, descanso ou dificuldade? A sua presença traz paz ou traz peso para as pessoas à sua volta? Você contribui para a solução? Ou você é daquele tipo que tem um problema para cada solução? Né? Então, que nós sejamos árvores que produzem sombra para as pessoas em nossa volta, que melhoram o ambiente à nossa volta. As folhas, elas são o testemunho visível, né? Ninguém vê as raízes, mas todos veem as folhas. E é a forma que você se relaciona com os outros que vai determinar se você é uma árvore plantada junto às águas de Deus, né? Mas uma árvore, ela não foi criada apenas para ser bonita ou para fazer sombra para os outros. Ela também foi criada para produzir frutos. Frutos que alimentam. E tem uma ocasião em que Jesus ele apresenta uma das advertências mais sérias. Ele encontrou uma figueira junto do caminho com seus discípulos, e era uma árvore muito bonita, chamava muita atenção de longe, com folhas verdes. E logo ele pensou que teria frutos, mas quando ele se aproximou e procurou por frutos, ele não achou nada. Ela era uma árvore bonita, chamava atenção, parecia saudável, mas ela não tinha nada para oferecer, não tinha frutos para alimentar as pessoas. Era uma beleza sem utilidade, né? Uma árvore que impressionava, mas que não alimentava ninguém. Por isso Jesus ele nos ensina que não basta ser espiritual, é preciso produzir frutos. Em uma outra ocasião, Jesus ele disse que é pelos frutos que uma árvore é conhecida. E os frutos representam o amor, o serviço ao próximo, a bondade, a generosidade, a paz, a gratidão. Uma vida ligada a Deus, ela precisa dar frutos. Ela precisa alimentar, né? Que tipo de frutos você tem dado? Frutos de paz ou de intriga? Frutos de gratidão ou de murmuração? Frutos de união ou de divisão? A minha oração hoje é que nós sejamos essa árvore que produz os frutos do Espírito, como diz a palavra, frutos do amor, da alegria, da paz, da paciência, a amabilidade, que é a delicadeza que nós tratamos as pessoas à nossa volta, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E o Salmo diz que quando nós produzimos esses frutos, nós seremos bem-sucedidos em tudo o que fazemos. Seremos prósperos, é o que diz aqui, né? E isso não significa
não passar por perdas, não passar pelo sofrimento, não significa você não sofrer na sua vida, né? Mas significa que você irá prosperar, você encontrará paz, você encontrará prazer em viver, alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos. Porque a verdadeira prosperidade aqui no Salmo 1 não é você acumular coisas, não é você ter bens, você ter status. A verdadeira prosperidade é você se tornar uma bênção na vida das pessoas. É você produzir paz, você ser sombra e você alimentar as pessoas em sua volta. Amém? Para concluir, irmãos, a história de Jó nos mostra que ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde. Talvez ele tenha olhado para si como aquela árvore que ele já não conseguia ver beleza. Uma árvore sem folhas, sem frutos. Em alguns momentos ele poderia ter perdido a esperança, ou achado que tinha perdido a esperança. Porque as suas perguntas eram muito maiores do que as suas certezas. A sua dor era muito profunda. E ele não conseguia ver saída. Como muitas vezes nas nossas vidas nós também olhamos para a situação em nossa volta e nós não conseguimos ver saída. Nós nos vemos como essa árvore morta, né? Mas a gente vai ver lá no final do livro de Jó que ele ouve a voz de Deus. Que Deus se revela como aquele que sempre está presente, aquele que cuida, aquele que restaura, aquele que traz vida novamente. E aí então ele declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes nós não entendemos o sofrimento, muitas vezes nós nos vemos sem esperança. Muitas vezes, assim como Jó, a gente olha para a árvore cortada e lançada no solo e fala: é melhor ser uma árvore do que ser humano. Porque há esperança para a árvore. Mas para mim não há esperança. Mas é interessante que essa comparação da árvore com a nossa vida espiritual, ele diz que bastava o cheiro das águas para que a árvore voltasse a viver. Não precisava nem estar mergulhado. Não precisava nem estar encharcado. Bastava o cheiro das águas. Basta um pouquinho de fé. Basta um pouquinho de fé para que o Senhor ele te restaure, para que o Senhor ele te renove. Basta você clamar o nome de Jesus. E Ele te ouve. Porque Ele disse que Ele é a água da vida. E quem bebe dessa fonte jamais terá sede. Amém? Porque a esperança que Jó procurava, ele encontrou em Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que nos dá vida, aquele que nos sustenta em todas as estações da vida. Jó olhou para a árvore e disse: ela tem mais esperança do que eu. O Salmo 1 responde: o homem que confia em Deus, ele se torna como uma árvore plantada junto às águas. E Jesus responde: eu sou a água que sustenta a sua vida. Eu sou a água que dá vida para essa árvore. Amém? Então,
por isso há esperança para a árvore. E há esperança para mim e para você, olhando para a nossa vida espiritual como essa árvore. Amém?